Eu acredito na tua vitória, a tua vitória vem através do poder dessa palavra. Amém, irmãos? E diz o versículo 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham, para que a sua dívida para que a sua dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e o perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocando-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. E ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, constritaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicastes? Não deverias igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um ao seu irmão nas suas ofensas. Amém? Amém, irmãos? Pode sentar, se sinta à vontade. Glorifico e exalto o nome do Senhor. Deus é bom, fiel, e nós estamos aqui para aprender um pouquinho da palavra. Amém, irmãos? Irmãos, quem falou essa parábola foi o próprio Jesus. Quem expressou um contexto tão duro foi o próprio Jesus. Amém? Nós acreditamos no poder da palavra de Deus, porque sabemos que ela é verdadeira, ela é eficaz. Ela realmente age na vida da gente. Só que às vezes as palavras duras não são muito aceitas, né? A Bíblia nos ensina que a correção, muitas das vezes, ela não é aceita por imediato. Mas com o tempo a Bíblia nos ensina que ela gera justiça e juízo. E acima de tudo, paz. Cristo entrou com uma parábola, entrou com um contexto sobre perdão. E ele usou um tópico de um empréstimo, né? Ele tinha uma cidade ao qual o seu rei, o senhor de toda a terra, ele decidiu abençoar ou ajudar e abriu uma linha de crédito. É como um banco Itaú da vida, né? Vem mandando aqueles créditos pré-aprovados, né? Fazer empréstimo pessoal, né? O Banco BV, Santander, Banco Bradesco, vira e mexe, manda aí pra gente uma notificação no celular, uma notificação via e-mail. O Alberto tem uma linha de crédito aprovada de 100 mil reais, vem buscar, né? Tá aprovado, não sei o quê. E o Alberto às vezes se empolga e fala: rapaz, 100 mil reais, vou comprar uma casinha, vou dar de entrada um trem aí pra mim, né? A gente se empolga. Foi mais ou menos o que aconteceu nessa história, né? Só que o núcleo dessa história é muito além disso, tá bom, moço? Porque Cristo queria dar uma lição, queria mostrar algo, queria ensinar. Não era só para as pessoas que o seguiam, queria ensinar também para os seus discípulos. Porque se a gente lê 1 ou 2 capítulos antes, a gente enxerga aí um certo parecer, uma certa discussão, um certo atrito entre eles. Amém? A Bíblia fala que um homem levou o seu filho e, chorando, atormentado, mostrou ao Senhor: Senhor, abençoa, liberta o meu filho, porque ele tem epilepsia. E os demônios o atormentam, tem hora que ele cai no fogo, tem hora que ele cai na água. E eu já mostrei, já apresentei ele aos seus discípulos, e os seus discípulos não tiveram poder para libertar o meu filho. E aí Cristo foi e deu uma lição de moral: homens de pequena fé, aquela coisa toda, libertou a criança. E logo no contexto surgiu um atrito no ar missionário. Aí entre os discípulos chegaram em Jesus
E Pedro, como sempre, audacioso, chegou para Jesus, representando os discípulos, e falou: Senhor, mestre, vem cá, fala só para nós, quem dentre nós é o maior? Você reparou que já começou a surgir uma disputa no meio? Já começou a surgir um elo de querer ser melhor, querer ser maior, querer ter excelência, querer ter mais poder, querer falar melhor, querer ser mais amigo, mais íntimo de Jesus, ser confidente. Surgiu todo um contrito. É comum isso no dia a dia? Infelizmente é comum. É comum no nosso meio de trabalho, é comum na nossa parentela, é comum na igreja, é comum na rua, com os amigos, é comum em todos os nossos ambientes que vivemos. Amém? E Cristo deu uma lição. Cristo foi lá, pegou uma criança, colocou ela no meio e falou assim: olha, é o seguinte, o maior no reino dos céus tem que ser como essa criança. Tem que ter pureza e tem que ter singeleza de coração como essa criança. Porque aquele que não for como uma criança, com um coração puro, que saiba perdoar. Aí os discípulos começaram a entender a mensagem. Peraí, então o foco para mim é ter uma vida mais plena com Cristo, é ter um coração puro, é ter um coração contrito, é ter um coração quebrantado. E para isso acontecer, eu tenho que saber perdoar. E aí Pedro cata e fala com ele: mas Senhor, vem cá, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu inimigo? 7 vezes tá bom? Jesus fala: não, 70 vezes 7 por dia. Então a gente enxerga que é difícil perdoar aquele que nos ofende. Então você reparou que houve um atrito, Jesus mostrou uma saída: olha, vocês têm que ser como uma criança, eles queriam ser maior do que o outro, e Pedro jogou o lance: e aí, 70 vezes 7 eu tenho que perdoar? E aí Jesus lançou mais uma parábola. Olha, tinha 2 irmãos, e muitos falam, né? É esse o erro que muitos pregadores e muitos preleitores anunciam aí: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E na realidade isso é muito infrutífero. A base desse versículo é uma base de perdão e não da presença de Deus, amém? Nós vamos chegar lá. A Bíblia fala que Jesus deu mais uma lição, mais um ensinamento, mais uma parábola. Disse: olha, se o teu irmão ofender a ti, chegue nele e tome satisfação. Entre vocês dois tem que se acertar. Se ele aceitar o seu pedido de conserto, se vocês se acertarem no perdão, ganhaste um amigo. Mas se ele não te der ouvido, leve 1 ou 2 testemunhas. Para que tudo que for falado tenha testemunhas. Se você pedir perdão e ele não aceitar o perdão, pelo menos você tem testemunhas que vão falar por ti. E se mesmo assim ele não querer te perdoar, leve ao ministério, leve à igreja, leve ao pastor. Amém? Então houve um conselho aí. E aí entra o texto, né? Tudo que é ligado na terra é ligado no céu, tudo que é desligado da terra também é desligado no céu. E onde houver 1 ou 2 testemunhas, ali eu estarei contigo. Quando fala 1 ou 2 pessoas, ali eu estarei contigo, é referente ao testemunhar um ato de perdão que foi pedido e a pessoa não quis. E não sobre Jesus estar no ambiente só quando tiver 2 ou 3 pessoas. Amém? Jesus nos ensina que Ele nunca nos desampararia e que sempre estaria conosco. Não precisa de 2 ou 3 pessoas para Ele estar presente, tá bem? Ele está do seu lado todos os dias. O salmista nos afirma que Ele é como a sombra à nossa direita. Ele nunca nos desampara. O guarda de Israel nunca dorme, nunca cochila, ele nunca vacila. Ele é a tua torre forte, a tua segurança. Ele nunca vai te frustrar. Deus é fiel em qualquer situação, irmãos. Amém? Ô glória. Agora melhorou. Saiu ou não saiu? Amém? Amém. Deus é fiel. E aí gerou uma situação complexa para ele chegar a uma parábola para se mostrar o que é ou o que não é. Porque todo mundo estava entendendo sobre uma ofensa, ou ser maior, ou ser melhor, ou ser como criança, e o ato de perdoar, levar testemunha. Jesus viu que formou uma certa confusão na cabeça, porque ele não estava dando com pessoas cultas. Culto entre os discípulos só tinham 3. Amém? Era Mateus, Lucas e Judas. O resto eram pessoas incultas, eram pessoas simples, pescadores, como Pedro, bruto, áspero, que não tinha cultura, não tinha estudo. Amém? Então Jesus escolheu 12 discípulos, casca dura, não era a lapidação foi difícil. Amém? Falaram no passado que eu fui difícil para ser lapidado também. Meu apelido era casca de abacaxi. Imagina se foi duro, né? Entendeu? O que acontece? Às vezes a lapidação da parte de Deus é difícil, mas é necessária. E aí Cristo lançou essa parábola. E essa parábola, o contexto, o último versículo da parábola, fez eles abrir os olhos. A Bíblia fala no último contexto, no último versículo dessa leitura: assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de todo
coração não perdoares cada um ao seu irmão as suas ofensas. Ele faz uma simulação, existe um reinado. Esse reinado, o rei decide abençoar a cidade. E fez muitos empréstimos. Mas decidiu um dia cobrar os empréstimos. Geralmente quem faz o empréstimo, uma hora ele quer receber. E chegou o dia de acerto de contas. Foi colocado o Gilberto, um homem que estava na frente dele, e esse homem teve um empréstimo de 10 mil talentos. Mas para os irmãos entender, só para os irmãos entender, um talento era como o pagamento, ou como o lucro de um ano inteiro de trabalho. Um talento. Aquele homem pegou quantos? 10 mil talentos emprestados. Então o rei já abriu um diferencial. 10 mil talentos emprestados para um homem, quantos anos ele ia demorar para pagar aquilo? Porque geralmente quem pega um valor, ele divide em mais vezes para pagar. Então a Bíblia Jesus já fez uma simulação de um preço que era impagável. E essa simulação ele focou na vida dele. Essa simulação ele focou sobre o perdão. Porque aquele homem foi chamado ao acerto de contas e ele falou: olha, rei, tem misericórdia de mim. Se prostrou e pediu, exclamou, ele se humilhou e falou: me perdoa, tenha paciência, eu não tenho com o que pagar, mas não se preocupe que eu vou te pagar. Ele fez uma promessa inútil, porque ele não teria como pagar. Quando a gente para analisar a nossa vida para com Deus, como que é a nossa vida para com Deus? Temos condições de pagar o que Cristo fez por nós? Temos condições de pagar pela graça, pela misericórdia e pelo amor de Deus? Parou para pensar, Janaína, Jaqueline, eu sou benção com o nome, irmãos. Parou para pensar, Jaqueline, qual o preço da tua alma? A Bíblia fala que a nossa alma, ela não foi comprada por ouro e por prata, mas ela foi comprada pelo sangue de Jesus. Amém? Ela foi comprada pelo precioso sangue de Jesus. Mostra aí o valor que temos perante Deus. E eu insisto em dizer, a sua alma tem um valor maior que o mundo inteiro. Porque a Bíblia nos ensina que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Se arrepender de verdade, se renunciar-se de verdade, se obedecer de verdade, se andar nos preceitos do Senhor de verdade, a salvação é certa. A graça de Deus nos envolve, porque não merecemos, mas ela nos traz a salvação por misericórdia. Aleluia, meu Deus. Aquele homem, ele não entendia. Ele não teria como pagar. Ele foi mentiroso. Porque ele sabia que aquele dinheiro que ele pegou, ele levaria a vida inteira, a geração dele, a geração do filho, do neto, e não daria para pagar aquele dinheiro. E o rei emprestou, mas na hora de cobrar, ele viu uma ação de humildade. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, filho, vai embora, vai. Porque o certo era vender você como escravo, era vender os seus filhos como escravo, era vender a sua esposa como escravo, era ir lá na tua casa, vender a tua casa, os seus animais, as suas terras, vender tudo que você tinha só para você pagar a minha dívida. Mas como você está me pedindo com humildade, como você está me pedindo com clamor, com súplica, eu senti compaixão no meu coração. A Bíblia fala que esse rei teve íntima compaixão no coração. Lembra do bom samaritano? Toda vez que eu falo íntima compaixão, eu lembro do bom samaritano. Passou homens poderosos, levitas, sacerdotes. Mas quem entrou para socorrer aquele homem ferido foi um inimigo que moveu-se de íntima compaixão. Cristo, aos olhos do mundo, aos olhos dos ímpios, é inimigo. Ah, pastor, você não fala isso não, porque todo mundo que eu conheço fala que ama Cristo. Não é assim? Mas reparou que a maioria das pessoas que dizem que amam o Senhor, se você selecionar 10 pessoas, 10 amigos, Roberto, eu tenho 10 amigos, e perguntar, meus amigos, os 10 amigos, quem é que ama Deus aqui? Os 10 vão levantar a mão. Eu amo Deus, claro que eu amo Jesus, eu amo Deus, eu amo Jesus, mora no meu coração. Só que além de amar Deus e amar Jesus, Douglas, ama um monte de coisa perversa que ele condena. Ama um monte de pecado que ele condena. Ama um monte de má conduta que ele condena. Ama um monte de coisas ruins que a própria palavra condena. Então a gente não ama Deus. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a sua mente, com todas as suas forças, com toda a tua alma, com todo o teu ser. Amém? Aquele rei sentiu compaixão daquele homem. Faz o seguinte, vai embora. Eu vou perdoar todos esses 10 mil denários. São mais de 10 mil anos de pagamento. É uma coisa absurda, mas eu vou perdoar. É um preço que você não tem como pagar. Mas eu senti compaixão de você.
Jesus, eu imagino Jesus duelando com Satanás. Eu imagino Jesus entrando no íntimo, numa batalha, num atrito, numa luta com o diabo pela tua alma. Qual que é o teu preço? Eu vou pagar pelo Roberto. Qual que é o teu preço? Eu vou pagar pelo Douglas. Mas quem é o Douglas? O Douglas é meu amado. O Douglas é meu escolhido. Eu amo o Douglas. A sociedade não pode dar valor, mas eu amo o Roberto. O mundo pode não te aceitar, os parentes, os amigos, os vizinhos, ninguém mais pode te aceitar. Mas entenda, você continua sendo amado por Deus e nada pode mudar essa história. A compaixão daquele rei, ela não entrou no coração daquele homem, ele só se sentiu privilegiado. Eu imagino que ele saindo da presença do rei, saindo do palácio, saindo todo rejubiloso, todo alegre. Não vou pagar 10 mil talentos, só tomei vantagem daquele rei besta. Problema dele, agora me dei bem. Porque geralmente o ímpio, quando toma vantagem nas injustiças, ele quer se gabar. Quer ou não quer? É o que mais a gente vê aí, a famosa ostentação. Quando o cara trabalha, rala, luta para ter alguma coisa, ele fica até com cisma de mostrar. Mas quando o cara ganha fácil, você pode observar que menino de 16, 17 anos aí, andando com moto de 100 mil reais, com carro de 100 mil reais, e o trabalhador passa a vida inteira, divide em 48 vezes e consegue comprar um carro popular, básico, 1.000, numa sofrência para pagar. Não é assim? Aquele homem não sentiu nada pelo perdão. Tem muita gente, Roberto, que vai para o inferno, não é pelos pecados, é porque negligencia o perdão, é porque não quer saber do perdão. Tem muita gente que vai para o inferno, é porque não quer saber da misericórdia de Deus. Amém? Aquele homem, ao sair da presença de Deus, ele encontrou um conservo, ele encontrou um empregado dele, ele encontrou uma pessoa que estava lhe devendo, mas a Bíblia diz que ele devia 100 talentos. Não, perdão, 100 denários. Talentos eram os 10 mil talentos. 100 denários. E um denário era como um dia de trabalho. Se ele devia 100 dias. 100 dias dá o quê? 3 meses e pouco, 3 meses e meio, nem dá 3 meses e meio. Um devia uma fortuna de gerações. Ele foi perdoado. Ele devia 3 meses de serviço. E aquele homem não teve compaixão. A Bíblia fala que ele grudou no pescoço daquele homem. Vai pagar o que você me deve. Existia compaixão? Satanás teve a oportunidade de morar nos céus. Satanás teve a oportunidade de andar nas ruas celestiais. A Bíblia fala que ele se vestia com roupas de pedras preciosas. Que ele andava perto das pedras afogueadas. Ele era o único que chegava perto de Deus no trono celestial. Que ele era o mais formoso, o mais sábio. Que Deus investiu nele, amou ele. Era como esse homem, que teve um empréstimo de 10 mil talentos. E quando foi perdoado, não deu valor. Mesmo assim, quis se rebelar. Aquele conservo que devia tão pouco, fez o mesmo gesto. E eu imagino que com o coração quebrantado de verdade. Dobrou-se e falou assim: não, meu Senhor, tem paciência comigo, eu vou te pagar. Tem paciência comigo? Eu estou arrumando um emprego, eu vou fazer um bico ali, me chamaram para trabalhar ali. Sabe aquela situação de comprometimento com verdade, comprometimento com o teu nome, comprometimento com o teu caráter? Eu imagino que aquele homem, devendo tão pouco, ele chegou a uma expressão de se humilhar, e aquele homem que era para perdoar, como foi perdoado, ele simplesmente jogou aquele homem na prisão. O rei falou para ele: eu podia vender você, eu podia vender os seus filhos, eu podia vender a sua mulher como escravo, eu podia ir lá e pegar todos os seus bens. E com esse ele mandou para a prisão. As pessoas, você pode ter certeza de uma coisa: Deus sempre vai te honrar. Deus sempre vai levantar um para lutar a teu favor. Deus sempre vai levantar um justo para bater de frente com o injusto. Seja o justo nessa noite, em nome de Jesus. Não veja a injustiça, a maldade acontecendo e se aparte, ou passe de largo, como diz a palavra. Se você vê alguém doente, com o coração ferido, maltratado, chegue e leve uma palavra. Mostre o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro espírito, a verdadeira palavra que está no teu coração. Chegaram no rei e falaram: rei, aquele senhor que teve aqui, o senhor perdoou uma dívida tão grande, mandou um conservo dele, um empregado dele que devia tão pouquinho para a prisão, e humilhou ele no meio da praça, quase sufocou ele.
aquele rei ficou indignado. Imagina se esse rei fosse Jesus Cristo no dia do juízo final. Está dando para entender, não? Imagina o dia do juízo final. Aquele rei olhar para você sem misericórdia. Jesus vai olhar no dia do juízo final sem misericórdia. Não importa o que você foi sobre a face da terra. Não importa se foi obreiro, não importa se foi pastor, não importa se foi pastora, não importa se teve cargo eclesiástico, não importa se teve dom, não importa se curou, se expulsou demônio, não importa. Se você não teve misericórdia, não importa. Aquele rei, ele ordenou que levasse aquele homem até a presença dele. Ele já não foi, como diz, né, mandado coercitivo, né? Já foi a força, né? O policiamento, o soldado, chegou lá e grudou, agora você vai. Não foi de livre espontânea vontade. Quando chegou lá, o rei falou assim, mas vem cá, peraí, eu não te acabei de perdoar? Imagina Jesus olhando para você e falando assim, eu não acabei de te lavar com sangue, eu não acabei de remir você dos seus pecados, eu não estou te dando força, eu não estou te dando estrutura, eu não estou te ajudando. Abandona o pecado, luta contra, se esforça, aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar. Porque às vezes a nossa maior dificuldade é nos perdoar. Sabia disso ou não? Nos perdoar. Quando a Bíblia fala, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a si mesmo, ela dá um exemplo que você tem que se amar, e da forma que você se amar, você amar o próximo. Mas o exemplo de amor tem que ser o teu amor a ti mesmo. Se ama, Roberto? Se ama? Você quer coisa ruim para ti? Não? Tem certeza? Quer passar fome? Quer ficar enfermo? Quer ficar na UTI? Quer sofrer roubo? Quer sofrer percas? Quer ver as pessoas que você ama maltratado? Você se ama. O que você quiser fazer, lutar, tiver condições de fazer o melhor para você, você vai fazer, porque você se ama. Aquele homem não pensou dessa forma. Eu me amo, pronto, acabou. Ele me devia, eu botei ele na cadeira. Ele não me pagou porque ele não quis. Os pensamentos de uma pessoa ímpia é assim. Eu costumo dizer que com a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas você tem ações que glorifiquem o nome do Senhor. Aquele rei seria glorificado se ele chegasse naquele conselho e falava, ô meu amigo, você não me deve mais nada. O rei acabou de me perdoar uma fortuna tão grande que não teria de condições de pagar. O que você está me devendo é tão pouco. Vamos fazer o seguinte, vamos se alegrar, vamos confraternizar. Vamos lá para a casa da Carmelita fazer um almoço para nós comer junto. Né, Carmelita? Um dia nós vamos lá. Amém? Amém. Porque é assim que Deus quer. A Bíblia fala que algo bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, em união, em paz. Aleluia. Porque quando a gente vive em comunhão, Deus ordena a bênção, mas não tem comunhão quando a pessoa não sabe o que é perdão. Quando você não perdoa, eu vou falar uma coisa para ti, e a pura verdade, e posso dizer mais, a falta de perdão é que faz o homem se afastar de Deus porque gera pecado. Quando você não perdoa, as pessoas te machucaram, te maltrataram, te denegriram, te humilharam, falaram mal de você, às vezes até te machucaram fisicamente, machucaram psicologicamente, dilaceraram o coração. Sabe aquelas palavras que dói mais do que um tapa na cara? Porque tem hora que a gente passa por situações doídas. Mas sabe o que a Bíblia fala? Perdoa 70 vezes 7. Ama Ele. O que você quer de melhor para você, faça para Ele. Seja como uma criança. Se você botar os dois pequenininhos para brincar, vai correr, vai rir. De repente um senta a mão no pé da orelha do outro e cai no chão, sai chorando. Dá 5 minutos, você vai, briga com o pai, briga com a mãe, dá aquela contenta. Enquanto vocês estão brincando, os dois estão brincando de novo. Você fala, nós estamos brincando aqui, os dois já estão brincando lá. Coração limpo, puro, não guarda nenhum tipo de ressentimento. Por isso que Jesus deu um exemplo como as crianças. Aquele homem tinha que ter ele teve um bom exemplo, ele tinha que ter um bom comportamento. E quando você não perdoa, o rei falou aqui, ó, vamos fazer o seguinte, porque eu te perdoo e você não perdoou, agora eu vou te lançar na mão de atormentadores. Dá para imaginar o que significa a palavra atormentadores? Imagina que naquela época, Alberto, não era como hoje. Hoje você deve, os caras vão leiloar a tua casa para pagar, levar os seus bens, levar o seu carro. Você vai ficar na pior.
Mas você é preso? Não. Alguém te espanca? Não. Te maltrata, te joga na prisão, a pão de água, desce a lenha, machuca, bate? Não. Mas naquela época o castigo era esse. A Bíblia fala que ele foi lançado no mundo de atormentadores. Sabe o que representa hoje no mundo espiritual atormentadores, ô Douglas? Demônios. Demônios que querem atuar na tua vida, demônios que querem destruir a sua vida, demônios que querem que você se afaste de Deus, demônios que querem que você continue encarcerado na prisão dos vícios, demônio que quer que você continue com a falta de perdão, me magoou, me ofendeu, eu tinha razão, não quero saber de conversar com ela. Não é assim? E quando você não perdoa, digo mais, aonde você for, você leva a falta de perdão. Se a Jaqueline ganhar na Mega Sena hoje, mas não souber o que é perdão dos que ofenderam ela no passado, ela pode morar nos Estados Unidos. A falta de perdão vai com ela junto. Sabia, Jaqueline? Você pode entrar nos restaurantes mais nobres de Paris. A falta de perdão vai entrar com você. Você vai deitar nos lençóis de sedas lá no Egito. A falta de perdão vai estar com você. Porque demônios vão estar te atormentando. Você nunca mais vai ter paz. Mas quando o homem aprende o que é perdão, ele aprende um coração limpo e solto, livre, liberto, transformado, modelado por Deus. Aquele homem não soube o que era perdão, missionário. E demônios o atormentaram pelo resto da sua vida. E aí o último versículo fala que da mesma forma, Deus, Pai Celestial, porque quem falou aquela história foi Jesus. Não foi discípulos, não foi rei, não foi profeta, foi o próprio Jesus. Então ele teve a audácia de falar, o meu Pai, que está no céu, vai agir assim com vocês, se não souber perdoar. E não importa o que seja, se vocês não sabem o que é perdão, ele já te perdoou. Se você não sabe o que é perdão, você não vai entender o que é perdão, você não vai morar no céu com a gente. Não vai. A tua origem, a origem do teu futuro vai ser estar atormentado no inferno pelo resto da tua eternidade. Ai, pastor, é pesada a palavra. Mas ele teve que falar essas palavras para os discípulos, porque os discípulos entrou um nó de moinho na cabeça deles. Os discípulos não entenderam, João. Eu sou maior que você. Não, eu sou mais querido. Não, que negócio de ser como uma criança, ninguém é entre nós. Ninguém tem um coração como uma criança. Sabe, todo mundo ficou meio confuso com aquela história. Perdoar 70 vezes 7, pô, difícil, não dá para perdoar, ninguém consegue. Na verdade, ninguém conseguiu entender. Mas quando chegou no final da história, ele falou assim, olha, é o seguinte, se você não souber o que é perdão, não souber o que é humildade, não souber o que é mansidão, você vai ser largado pelo meu Pai e entregue na mão de atormentadores, de demônios pela eternidade. Eu acho que os discípulos caiu a ficha com você. Temos que aprender. Temos que lutar contra os nossos próprios sentimentos. Perdão, Jaqueline, não é um ato de querer ir próximo. Amém? Você tem o poder de perdoar. E a maior prova de perdão é amar. Mas pastor, como é que eu vou perdoar e amar as pessoas que me fizeram tanto mal e mesmo assim eu não vou querer próximo? Como é que eu vou amar e não vou querer próximo? Porque você pode amar e você não pode gostar. Você faz um ato de caridade e de amor para um mendigo. Você gosta dele? Não. Se ele te pedir um dinheiro, uma comida, uma roupa, você não fez um ato de amor? Você não foi lá e contribuiu? Mas você gosta dele? Quer ele dentro da tua casa? Quer ele como teu amigo diariamente? Mas você ama ele. Então, todas as vezes que um necessitado chegar a você, acolhe, faça. Lembra que Jesus falou? Quando não fizesse aos meus pequeninos, a mim não fizeste. O ato de amar, Douglas, não é o ato de ficar bajulando. Ah, o Douglas é meu melhor amigo, o Douglas não sei o que, não. Douglas, o que você precisar, eu estou aqui. Entendeu como funciona? Muita gente não entende isso. Muita gente olha para você e fala assim, você é pastor, você não pode ensinar isso. A Bíblia está me ensinando isso. Qualquer um, se precisar, e principalmente os meus inimigos. Pastor, você tem inimigo? Claro que eu tenho. Demônios induzem a mente de um monte de pessoa aí para ser meu inimigo. A Bíblia não afirma que a minha luta não é contra os homens, mas é contra demônios. Mas os demônios induzem a mente de muitos para ser meus inimigos. Mas se qualquer inimigo meu precisar, as portas estão abertas. Estou aqui para ajudar de qualquer forma que for. Pastor, me ajuda em oração, ajudo. Pastor, eu preciso de tanto dinheiro, se eu tiver, toma aqui na mão.
Pastor, eu preciso de um agasalho e de uma roupa. Toma aqui na mão. Ó, pastor, eu preciso de um agasalho, eu preciso de um alimento, está faltando. Toma aqui na mão. O que eu puder fazer, pode ter certeza que eu desdobro de coração para fazer. E não preciso de ninguém ficar sabendo, porque a gente faz tantas coisas aqui, né, que ninguém sabe. Os cultos acontecem terça, quinta e domingo, mas muitas coisas acontecem aqui na semana que ninguém sabe. E eu não preciso ficar mostrando nem falando para ninguém. Mas o ato de amar é o ato de você se doar. Ela precisa mais do que eu. Ele precisa mais do que eu. Eu consigo me virar, ele não tem perspectiva. Então eu vou ajudá-la. Entendeu como funciona? Se aquele homem tivesse usado de bom senso, ele falava, rapaz, eu não ia ter condições de pagar 10 mil denários nunca. Devia ter perdão daquele cara. A consequência dele foi irreversível, porque o rei já deu a ordem, sejam lançados os atormentadores. Se você ler o último versículo, o rei queria mais algum dinheiro? Então, você, vou te lançar na mão dos atormentadores, depois quando você tiver dinheiro você me paga e está tudo certo. Eu vou te libertar. Quando for condenado à eternidade, é a eternidade. Quando demônios começarem a torturar, dilacerar a sua alma no inferno, não tem volta. Ai, pastor, que palavra difícil, dura, credo, não estou aqui. Mas eu insisto em dizer, um chacoalhão às vezes abre os nossos olhos. Então aprenda o que é amor, aprenda o que é se doar, aprenda o que é perdoar, aprenda a ser uma pessoa maior e melhor em nome de Jesus. Supere o seu ego, supere os seus sentimentos. A Bíblia nos ensina em Salmos, não dependa do teu próprio entendimento. Jeremias nos ensina que o coração do homem é pobre, tolo, enganoso, e esse mal não muda, é irreversível. Confia no Senhor de todo o teu coração, entrega os teus caminhos a Ele, Ele tudo vai fazer na sua vida. Entrega a tua ansiedade, aprenda o que é viver a misericórdia, aprenda a viver o que é perdão, aprenda a viver o que é compaixão, mesmo não tendo força, peça a Deus. A sua vida só vai mudar, você só vai conseguir subir mais um degrau espiritual, você só vai conseguir subir mais um degrau espiritual, material, financeiro, sentimental, familiar, quando você aprender a viver o amor ao próximo, aprender a viver o que é compaixão, misericórdia. Deus muda a vida da gente quando a gente depende e começa a fazer as mesmas ações de Jesus. Por que Cristo honrou Jesus sobre a face da terra? Que honrou de tal forma que deu todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra. Porque Cristo honrou essa palavra com tudo que ele tinha, com tudo que ele era, com todas as forças dele. E a lição de vida de Jesus tem que ser a nossa lição de vida. Cristo, quando estava sendo crucificado, olha, imagina, vamos parar para pensar. Soldados romanos rasgando as costas dele, os ossos expostos, quanto soco de mão fechada na cara, quanta palavra ofensiva, aquela coroa de espinho que perfurou, rasgou o couro cabeludo, rasgou, perfurou o crânio. Quanto sangue ele perdeu, quanta humilhação, quanta ofensa. E os pregos que perfuraram os pés e as mãos. Jesus, no meio de tanta dor, tanto cansaço, tanta humilhação, com o coração tão ferido, ele olhou e falou assim: Pai, perdoa cada um deles, porque eles não sabem o que fazem. Ele quis mostrar que as pessoas estavam sendo induzidas por demônios, mas em si, elas não tinham noção do que estavam fazendo. Às vezes as pessoas que querem fazer o mal para você, que te ofendem, que querem denegrir você, às vezes nem sabem o que estão fazendo. Fazem porque demônios estão instituindo, estão induzindo, estão manipulando. Então, em nome de Jesus, viva o que é compaixão. Amém, irmãos? Viva o que é misericórdia, em nome de Jesus. Viva na presença de Deus. Faça a vontade do Senhor prevalecer na sua vida. Amém? Vamos se colocar em pé? Amém? Exaltado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu acredito que Deus é bom, fiel e